Muito bem, vocês estão conseguindo já ver a tela? Tá tudo certo aí com vocês? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok, doutora? Tudo ok? E estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do fumo na mente. Nós temos vários sistemas. Nós somos muito parecidos, nós somos tão iguais e tão diferentes. Né? O nosso corpo é igual, porque eu tenho os mesmos órgãos, membros que vocês. Mas somos diferentes porque o nosso funcionamento é diferente. Porque eu trato o meu organismo de uma forma diferente da qual vocês tratam o de vocês. Né? Então, por isso somos diferentes também. Mas nós temos, como eu disse, os mesmos órgãos, os mesmos membros, enfim. Vamos confirmar isso. Todo mundo tem sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, não é isso? Nós temos vários sistemas. E quando nós colocamos algo para dentro, seja um alimento, né, uma substância química, essa substância vai agir nesse sistema. Nos órgãos, né, no nosso corpo no geral, porque o nosso corpo trabalha junto, né, é uma coisa só. Corpo, mente, corpo, né, é uma coisa só. Tudo ligado, está tudo interligado. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, vamos ver um pouquinho uma foto daquele que vocês colocavam, ou alguns ainda colocam, né, para dentro, que vocês ainda usam, alguns de vocês, e outros já não usam mais. Né? Então, assim, olha quantas substâncias só o cigarro tem nele. Não é só a nicotina, tem tantas outras substâncias que traz malefícios, né, para o organismo. Mas a nicotina é uma substância perigosa que atinge a mente humana e atinge um sistema que nós temos também, né? Sistema de recompensa, sistema dopaminérgico. E aí eu vou falar um pouquinho disso, porque o nosso sistema dopaminérgico, o sistema de recompensa, que todos nós temos também, ele age sempre quando nós fazemos coisas que nos dá prazer. Até quando nós comemos, quando nós ingerimos algum alimento para a nossa sobrevivência, nós sentimos prazer com isso. E isso é bom para que nós possamos repetir essa ação, porque nós precisamos do alimento para sobreviver. O sistema de recompensa, ele vai atuando quando nós fazemos algo que nos dá prazer e até, por exemplo, quando nós fazemos algo para sobreviver, como nos alimentar. Né? E quando fazemos algo que nos dá prazer, não só em relação a introduzir algo em nosso corpo, mas quando nós, por exemplo, assistimos algo também, né? Ou assistimos a um filme, ou jogamos um jogo, tudo que nos dá prazer, ele mexe, né? Interfere no sistema de recompensa, atua nesse sistema, que todos nós temos, o sistema dopaminérgico ou de recompensa, é chamado assim. A nicotina atua nesse sistema que tem alguns componentes, né? E no núcleo accumbens, que vocês estão vendo ali na fotinho, né? A área tegmental ventral também é acionada e a dopamina, ela é produzida em excesso, e aí ela é liberada e a dopamina sobe. Que beleza! Então, a sensação de prazer, porque a dopamina é um neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer. Né? Nós nos sentimos alegre, sentimos o prazer quando estamos com a dopamina elevada. E aí a dopamina volta ao normal. E ela sobe quando nós fazemos algo que nos dá prazer. Depois ela retorna ao seu estado normal. E quando nós usamos a nicotina tem a capacidade de interferir diretamente no sistema dopaminérgico. E ela eleva essa dopamina, mas um pouquinho além desse normal, só que depois ela despenca e não fica mais na normalidade, despenca a dopamina. E depois, então, o organismo sente a necessidade de receber de novo
essa substância para que a dopamina seja elevada. Uau, que delícia isso! O que você fez? E aí eleva a dopamina, depois despenca a dopamina. Então, o cigarro, ele é uma bebida, opa, uma substância, né? A nicotina que está no cigarro é uma substância estimulante, é uma droga estimulante. E aí nós podemos comparar cocaína, anfetamina, cafeína, também é uma droga estimulante. E aí existem outras drogas. Todas as drogas atingem o sistema dopaminérgico. E agora eu trouxe para vocês um filminho para vocês assistirem, é bem curto, para vocês assistirem um pouquinho melhor essa interferência, porque a dopamina é atingida, o sistema de recompensa é atingido, mas a nicotina, ela atua também num outro neurotransmissor, na acetilcolina, é um neurotransmissor que também mantém o cérebro em equilíbrio. E a nicotina, ela também atua nesse neurotransmissor. E uma outra substância que atua também na acetilcolina é a cafeína. Olha que interessante, porque uma substância pede outra, né? Quando nós usamos o café, normalmente quem toma café e fuma, né, uma substância, ela depois, quando usada, nós sentimos a vontade de usar a outra. Uma substância vai chamando o uso da outra. Isso é comum para quem fuma, para quem usa nicotina e faz o uso do café. As duas substâncias atingem o mesmo neurotransmissor, além da dopamina, que todas as outras drogas atingem o sistema de recompensa, né? Fora a dopamina, a nicotina e a cafeína também atingem outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. Eu vou passar para vocês agora esse filme para vocês assistirem. É bem curtinho e bem interessante. Eu achei na internet e eu achei muito interessante, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Quando se aspira a fumaça do cigarro, ela viaja através da corrente de ar até os pulmões. Aqui, a nicotina atravessa diretamente o epitélio alveolar, penetrando na corrente sanguínea. Embora a nicotina possa interagir com uma gama de receptores e tecidos neurais, como veremos, é a sua interação com receptores específicos no cérebro que cria a dependência associada ao fumo. Em segundos, a nicotina é distribuída a milhões de neurônios no sistema nervoso central. Aqui, junto do mesencéfalo, a nicotina interage com os receptores nicotínicos de acetilcolina alfa-4 beta-2. A acetilcolina liga-se naturalmente a esses receptores, se bem que a nicotina, também chamada agonista dos receptores nicotínicos, tem alta afinidade com ambos. Localizados em neurônios pós-sinápticos, esses receptores compreendem 2 subunidades alfa-4 e 3 subunidades beta-2, que formam um canal para transporte de íons através da membrana. Quando 2 moléculas de nicotina ou um outro agonista unem-se ao receptor, o canal iônico é ativado. Olhando o receptor, notamos que está fechado. Mas a ativação pelo agonista dispara estímulos internos para abrir passagem a íons de cálcio, sódio e potássio. Isso dá início a impulsos elétricos, gerando um potencial de ação. Este sinal é rapidamente transmitido do axônio para a área de recompensa do cérebro. Aqui, o impulso estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina. A dopamina dispara sinais suplementares que estimulam o circuito de recompensa, gerando breves sensações de bem-estar, humor restabelecido e elevada atenção. Toda vez que o tabaco é usado, aumentam os níveis de dopamina. Entretanto, a nicotina é eliminada rapidamente, causando o declínio dos níveis de dopamina. O resultado, desejo intenso por mais nicotina. Com o uso contínuo do tabaco, os receptores nicotínicos alfa-4 beta-2 passam por alterações complexas de adaptação, representada por uma regulação positiva e dessensibilização.
Com o tempo, essas e outras pequenas alterações vão contribuir para uma forte necessidade do uso estimulado da nicotina para alcançar as recompensas do fumo. Em resumo, o uso frequente de produtos derivados do tabaco cria e aumenta a dependência por mais dopamina, mantendo o ciclo vicioso de dependência à nicotina. Muito bom, né, esse vídeo. Eu gostei porque ele é interessante e explica claramente como funciona no organismo. Então, olha, veja só, o cigarro, né, como diz, o consumo em poucas quantidades, mesmo em poucas quantidades, ele interage com receptores de acetilcolina, como eu disse, que é um neurotransmissor, né? E aí causa leves melhoras cognitivas, como diz, né, ali nós assistimos, e assim como todas as outras drogas, está relacionada também com a liberação da dopamina, que acontece lá no núcleo accumbens, naquela fotinho que eu mostrei para vocês. E aí, cientistas tentam cada vez mais relacionar o vício da nicotina com os receptores dopaminérgicos, porque a nicotina, assim como outras drogas, atuam no sistema dopaminérgico. Né? Outras drogas, inclusive a cafeína. E aí eu falo sempre porque, às vezes, nós não achamos, não entendemos que a cafeína é uma droga, né? Mas é também. E aí nós devemos prestar atenção nisso, porque se você está deixando o uso do cigarro, você deve ficar atento se você usa a cafeína. É importante que você escolha, nesse momento, deixar também a cafeína, porque vai ajudar, né, nesse processo, porque a cafeína, ela pode ser, nesse momento, servir de gatilho. E eu vou falar daqui a pouco sobre os hábitos, e aí nós vamos ver por que é interessante pensar nisso também. Vamos falar um pouquinho agora dos fatores psicológicos do que o cigarro, né, cria em nós, quando fumamos. Por que nós fumamos? Nós fumamos, às vezes, para acalmar, por conta do estresse, ou às vezes por conta de solidão, para facilitar interações sociais, preencher vazios internos, relaxar, o cigarro relaxa também, comemorar algo positivo, tristeza, estimulação cotidiana, porque o vício de fumar não deixa de ser também um hábito. E aí, todos esses itens são verdadeiros, são fatores psicológicos que nos levam ao uso do cigarro. Entre outros, aqui estão alguns exemplos, porque o cigarro, às vezes, torna-se um amigo, um parceiro, né? As pessoas, às vezes, realmente usam o cigarro como um parceiro, né? Do dia a dia. Eu acordo, eu fumo. Eu almoço, eu fumo. Eu vou ao banheiro, eu fumo. E nós vamos ver isso agora, daqui a pouco também. Olha só, os principais hábitos que nós criamos, né, os principais hábitos e aspectos psicológicos associados ao ato de fumar. Após as refeições, após o consumo de café, que é comum, ao falar ao telefone, ao ir ao banheiro, ao dirigir, antes de dormir, logo ao acordar, antes de iniciar ou terminar uma nova atividade. São comuns, são atitudes comuns. Creio que alguns de vocês devem usar alguns desses hábitos, né? Ou outros também, né? Eu converso com muitas pessoas que têm o hábito de fumar e têm o desejo de parar, e algumas pessoas que já estão também, como vocês, né, avançando nesse desejo, estão cumprindo, né, tendo essa atitude, tomando essa atitude, essa decisão e tomando essa atitude de parar de fumar, e elas contam, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu fumava o primeiro cigarro logo que eu levantava, e quando eu levanto eu sinto muita vontade. Aí outras pessoas, a minha maior vontade é depois do almoço. Então, nós somos diferentes, como eu falei. Nós tratamos o nosso organismo de forma diferente. Então, alguns sentem, né, o gatilho em algumas situações do dia, outros em outras situações do dia. Depende muito de como você tratava, qual era essa relação sua com o cigarro. E depende muito das relações que você também tem com o meio.
tudo isso é algo muito pessoal. Então, por isso que quando nós falamos também que as pessoas, é muito comentado, né? Eu devo parar e tirar o uso do cigarro de uma só vez? Ou eu devo fazer o desmame? Nós vamos falar sobre isso também. Tem um certo e um errado? Será que tem? Nós vamos conversar. Vamos falar agora da identificação de crenças que mantêm o hábito. Será que nós temos algumas crenças que mantêm o hábito de fumar? Será que é verdadeiro isso? Fumar me ajuda a controlar o peso. Se eu parar, vou ficar gorda. Tem pessoas que pensam assim ou não? Será que essa frase não é verdadeira? Fumar é meu único prazer. Nossa! E será que é o único prazer mesmo? Mas tem pessoas que pensam assim. Fumar ajuda a lidar com o estresse. E é verdade? Ajuda? Tem pessoas que acreditam nisso, por isso que usam o cigarro. Fumar me ajuda a lidar com a ansiedade, e ajuda a lidar com a ansiedade. As pessoas, às vezes, ansiosas, buscam, né, se acalmar com o cigarro, porque, a princípio, a nicotina ela atua dessa forma, mas depois ela despenca a sua dopamina e ela cria a dependência de novo dessa nicotina, ela deprime. Então, ela não vai atuar tão bem no lidar com essa ansiedade. Sem cigarros, eu vou passar muito mal. Às vezes a gente pensa assim também. Sem cigarros, não vou conseguir produzir nada. A vontade de fumar não vai embora nunca. Não vou conseguir me divertir sem o cigarro. Não vou conseguir ir ao banheiro sem o cigarro. Olha os pensamentos. São pensamentos bons? O que vocês acham? Eu sei que vocês não conseguem agora compartilhar comigo, né? Conversar comigo, mas depois nós vamos ter esse momento. Mas esses não são pensamentos bons. São pensamentos ruins, pensamentos disfuncionais, pensamentos insalubres. E nós temos pensamentos assim. Olha só, eu gosto muito dessa figura. Lógico que aqui nós temos alguns exemplos de pensamentos, mas que não casam agora com essa situação, né, com essa palestra, porque esses exemplos são de uma outra palestra que eu faço, que é de ansiedade, mas eu resolvi colocar aqui porque nós realmente temos pensamentos insalubres, disfuncionais a todo momento. E aqui está a prova, esses que eu citei agora, que eu mencionei agora com vocês, né, para vocês, é a prova de que nós temos pensamentos disfuncionais em relação ao uso do cigarro. E aí, todos temos, todos nós, todos que fumam, todas as pessoas têm. E não só em relação ao cigarro, aqui vocês podem ver na tela, nós temos outros exemplos de pensamentos disfuncionais, insalubres, né? Tudo vai dar errado, não sou bom o suficiente, sou incapaz, pensamentos assim, eles surgem na nossa mente. Só que fica só assim? Que bom que fosse só isso, mas nós, às vezes, reverberamos ou ruminamos o pensamento, e aí ele vai gerar uma emoção. E olha só o que acontece. Se o pensamento ele é inadequado, se ele é insalubre, se ele é um pensamento ruim, a emoção certamente é também ruim. A emoção gerada não será uma emoção boa se ela vem de um pensamento ruim. A emoção é uma emoção ruim também. Então, aí eu fico ansioso, envergonhado, desapontado, sem esperança, inseguro. E aqui a palavra deprimido está dando a conotação da pessoa que está para baixo, né? Uma pessoa deprê. Não está falando da depressão, porque depressão é uma doença. Eu posso até comentar com vocês depois, porque ontem teve uma pergunta, depois a gente comenta melhor, mas aqui está dando a conotação de uma pessoa que está para baixo, triste, né? Frustrada. Então, aqui tem alguns exemplos. E só alguns, né? Tem tantos outros, e nós nos sentimos assim algumas vezes. Todos nós, porque nós temos pensamentos disfuncionais, insalubres, nós sentimos emoções disfuncionais, insalubres. E aí? Como é que fica isso? Tem mais. Olha só o que acontece com o organismo, porque o nosso corpo fala. E aí aparecem os sintomas físicos alterados, que são ruins. Porque se o pensamento é ruim, o sentimento é ruim, os sintomas físicos
poderiam ser diferentes, né? São sintomas ruins. Aí o coração acelera, eu me sinto cansado, frio na barriga, suor, dor de cabeça, são alguns exemplos. Nós nos sentimos assim. E isso acontece, olha, tudo isso foi gerado por conta de um pensamento inadequado. Olha só o que acontece. E depois, o que será que falta para completar esse ciclo? Falta o nosso comportamento. Que, se começou ruim, não tem como terminar de forma boa. Um comportamento ruim, né? Então, aí eu me torno passivo ou rude, né? Eu começo a procrastinar, evito amigos, não saio de casa, enfim, aqui são alguns exemplos de comportamentos inadequados, comportamentos impróprios. E nós sentimos assim, muitas vezes. Todas as vezes, não, porque nós temos pensamentos bons também. Mas os pensamentos insalubres, os pensamentos inadequados, né, eles acontecem, eles surgem na nossa mente. E aí, o que fazer com eles? Se nós não tomarmos uma atitude, eles vão tomar uma proporção e vão formar esse ciclo, que é o que acontece com o ser humano. E, normalmente, é assim, nós acabamos nos destruindo, nós acabamos nos sentindo mal e temos um comportamento ruim, porque nós damos atenção a pensamentos insalubres, ruins, disfuncionais, e o tempo todo, dia após dia. E aí, quando você quer parar de fumar, também acontece isso, porque tem alguns estágios, né? Como eu citei, os pensamentos acontecem, pensamentos insalubres surgem, e nós temos os estágios. Vamos a eles. Pré-contemplação. Vamos ver um pouquinho lá. Olha só o pensamento. Pensamento. Meu avô fumava, ele tinha uma saúde de ferro. Todo mundo vai morrer um dia, prefiro morrer fumando. Pensamento bom ou insalubre? Fase da contemplação. Seria importante deixar de fumar. Minha saúde não está tão boa. Aí já está começando a mudar o pensamento. Vamos à outra fase. Preparação para a ação. Agora acho que começa a melhorar. Amanhã vou ao médico pedir um medicamento para me ajudar a ficar sem fumar. Começou a mudar o pensamento. Outra, a ação. Será que vai melhorar? Então vamos ver. A partir de hoje eu não fumo mais. Melhorou um pouco. E agora tem a fase da manutenção. Vamos ver o que vem por aí. A cada dia que passa, vou aprendendo a lidar com a falta do cigarro. Eu acredito e sei que alguns de vocês já estão na fase da manutenção. Eu ouvi alguém falar, agora há pouco, testemunhar, que já está 3 semanas sem o uso do cigarro. Muito bem, parabéns, você está na fase da manutenção, você está aprendendo a lidar com a falta do cigarro. E faz falta, motiva, movimenta, na verdade, pensamentos na sua mente que são insalubres o tempo todo e gera comportamentos, e aí você precisa lidar com isso. E aí, daqui a pouquinho, eu vou passar dicas para que nós possamos lidar melhor com os pensamentos insalubres, disfuncionais, para que nós possamos, então, aprender a freá-los. E a fase da recaída? Ela existe? Ela existe. E aí, já estou tanto tempo sem fumar, acho que só um cigarro não me faria mal. Como é mesmo o gosto do cigarro? Aí é uma pessoa que voltou a ter pensamentos insalubres e vai alimentar esse pensamento. Será que tudo acontece no pensamento? Nós sentimos também. Nós temos emoções também, não só pensamos, né? Aí fica tudo um pouco misturado. Então, vamos falar um pouco sobre o sentimento. Como eu disse há pouco, nós temos vários sistemas. Sim,
já dei alguns exemplos e nós já sabemos que somos iguais, né? E nós temos um sistema chamado sistema límbico também no nosso corpo. Fica lá no nosso cérebro, mais para o centro do cérebro, é conhecido como o sistema emocional. Ele tem várias funções e até prepara o nosso organismo para luta e fuga numa situação de medo. É uma das funções, né? Tem um componente, por exemplo, chamado hipocampo, que esse componente tem a função de transferir a nossa memória de curto prazo para longo prazo. É outra função. Tem várias funções, não conseguirei mencionar todas as funções do sistema límbico neste momento, mas eu vou falar o que é importante agora. O sistema límbico, ele também trabalha de uma forma interessante. Nós temos nossos 5 sentidos. Sim, vamos confirmar. Nós temos? Somos iguais? Vamos a eles. Então, nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. São nossos 5 sentidos. Eu tenho, vocês têm também. Todos nós temos. E através das nossas experiências cotidianas, do nosso dia a dia, nós estamos mandando as mensagens que nós vivenciamos, nós estamos mandando para o nosso cérebro através dos nossos sentidos. Tudo que nós fazemos agora, nós estamos usando os nossos sentidos. A visão, a audição, vocês estão me ouvindo, estão assistindo a palestra. Se vocês estão tocando em algo, vocês também estão usando o paladar. Então, paladar, o tato, me desculpem, o tato, se vocês estão tocando em algo. Então, nós estamos usando os nossos sentidos o tempo todo. E o nosso cérebro vai recebendo as informações e vai recebendo em vários lugares do cérebro, mas o sistema límbico recebe as informações que vão sendo enviadas através dos nossos sentidos. E o que ele faz? Ele codifica e transforma em emoção. E aí nós sentimos. E nós sentimos, algumas vezes nós sentimos algumas sensações, alguns sentimentos, algumas emoções, e agimos a elas sem o uso da razão. Nós fazemos isso? Será que fazemos? Uau, vamos confirmar se fazemos. Será que alguém aqui já sentiu raiva alguma vez e agiu sem pensar? Vamos ao trânsito. Eu não sei se alguém aqui já dirigiu em São Paulo. O trânsito de São Paulo é complicadinho. Num dia de chuva, então, olha, muito bom. Então, de repente, você está lá no trânsito de São Paulo e você leva uma fechada brusca. E o sistema o sistema límbico vai receber essa informação através da sua visão, um dos seus sentidos. E em fração de segundos você sente raiva e fica muito bravo e coloca a mão na buzina com tudo, assim, muito forte e às vezes até solta uma palavra imprópria naquele momento, sem pensar. Será que isso acontece? Alguém já vivenciou algo parecido? Isso acontece. Então, situação de raiva, situação de nojo, atração sexual, situação de medo, esses sentimentos, eles podem ser gerados assim também. Não somente, porque a razão, quando pensamos também, às vezes nós sentimos raiva de alguém porque por conta do pensamento, né? Não só assim, mas o sistema límbico funciona dessa forma também e movimenta o nosso comportamento dessa forma. E algumas vezes nós agimos sem pensar. Então, nós temos 2 vias de comportamento. Uma que vem lobo frontal, córtex pré-frontal, área da razão, pensamento. E a outra, sistema límbico. A emoção surge e você impulsivamente reage a uma emoção sem o uso da razão. Mas, olha só, digamos que eu sofri aquela fechada brusca no trânsito, fiquei muito nervosa, coloquei a mão na buzina, e aí depois não, Silmara, se acalma, por que você está fazendo isso? Não perde seu dia, não aconteceu nada, fica calma, segue seu dia, pronto. E acabou, segui o dia. Qual foi o conserto?
O que eu usei para consertar? O próprio pensamento. Uau! Então, no caso dos pensamentos insalubres, funciona da mesma forma. Nós usamos o próprio pensamento para consertar, para administrar um pensamento inadequado, um pensamento insalubre, que vai gerar um comportamento ruim. E olha só, desde a fase lá do início, quando eu coloquei para vocês da preparação, não, da pré-contemplação, onde o meu avô fumava, né? Olha só, a vida inteira ele fumou, o que que tem? Todo mundo vai morrer um dia, eu prefiro morrer fumando. Até a fase da recaída, já estou tanto tempo sem fumar. Ah, só um cigarrinho, né? Que mal vai fazer? Qual é o gosto mesmo? Então, nós estamos usando pensamento. Pensamento. Mas é só o pensamento? Não. Como nós já sabemos, nós também sentimos vontades. E vocês sentem a fissura. Mas vocês já ouviram, acho que o Dr. Tai comentou, o Dr. Benício também, acredito que reafirmou, que a fissura dura de 3 a 5 minutos. Mas vocês têm que lidar com ela e o que vocês vão usar para lidar com a fissura? Os pensamentos. Vocês têm que pensar. Não, essa vontade vai passar. Eu vou desviar minha atenção. Vocês vão usar os pensamentos, porque nós temos que, então, entrar com estratégias para que, então, possamos ter sucesso, né, nesse objetivo de parar de fumar. E acredito que todos nós queremos ter sucesso nesse momento. E aí, vamos falar da síndrome de abstinência, porque ela existe. É o que nós estamos falando agora, né, da fissura. Ela existe, mas sua duração depende de alguns fatores. Sim ou não? Sim, eu vou explicar. Olha só. Voltando a repetir que nós somos tão iguais e tão diferentes. Como somos diferentes, depende muito de quanto cigarro se fuma, quanto tempo faz uso do cigarro e como o seu organismo reage. Então, realmente depende. A fissura, ela dura para todos, de 3 a 5 minutos. Mas o tempo de duração da abstinência, aí nós não temos como mensurar certinho qual é esse período. Né? Existe, sim, um estudo, mas nós não temos como dar um período exato, porque nós somos muito diferentes uns dos outros e realmente depende muito. Tem pessoas que fumam há 70 anos e fumam 20 cigarros por dia. Outros fumam há 5 anos, 10 cigarros por dia. Então, existe diferença nisso. Certamente existe. O seu organismo responde de forma diferente a isso. E também nós precisamos entender como que você enfrenta os seus problemas e como que você enfrenta a sua retirada do cigarro. Como eu disse há pouco, lá no começo, e agora é a hora. Será que é certo parar de uma vez ou fazer o desmame? Qual é o correto? O que vocês acham? Não tem um correto. Nesse caso, né, existem situações na nossa vida que sim, existe o certo e o errado. Ponto. Só que nesse caso não tem um correto. Se você consegue tirar de uma vez, eu vou parar de fumar hoje, acabou, e não fumo mais. Se você funciona desse jeito e você vai passar pela abstinência, você vai superar tudo isso e você tem força e consegue, tá tudo bem, ótimo, muito bom. Se você prefere, porque você, eu vou administrar melhor, se eu fazer um desmame, eu preciso desmamar, eu preciso fumar ainda um pouquinho, eu preciso disso, eu tenho necessidade de trabalhar isso ainda em mim. Tudo bem também, muito bem, vá firme e forte. Não tem certo e errado, você pode fazer assim. Por quê? Porque você conhece como você funciona, qual é o seu enfrentamento, como você enfrenta problemas. E se você sustenta também. Tem pessoas que tiram de uma vez e depois não sustentam. Então, é melhor você fazer o desmame e sustentar? Será?
Depende da pessoa. Não tem certo e errado. Então, não se julguem, não se comparem e não se preocupem. O importante é você seguir em frente no seu propósito. Se você está fazendo o desmame, excelente. Se você está tirando de uma vez, excelente também. E nós estamos aqui para ajudá-los. E nós precisamos do quê? Todos nós precisamos de rede de apoio. Família, amigos, nós precisamos de rede de apoio. Todo ser humano precisa, porque todo ser humano deseja ser amado, deseja. Nós não viemos a esse mundo para estarmos só. E nem para recebermos só crítica, né? Ninguém gosta de crítica, na verdade. Quem que gosta? Se alguém falar que gosta, vai me procurar depois no consultório, porque não gosta, né? Lógico que algumas pessoas lidam muito bem com as críticas, que bom, porque a gente tem mesmo que absorver, tirar o melhor delas, sempre. Mas nós gostamos de elogio. O ser humano é assim. Nós precisamos de apoio. Nós somos assim. Nós precisamos de amor. Então, procure apoio, procure a sua rede de apoio. Você deve ter amigos, parentes, vizinhos e, com certeza, você tem Deus. E você tem também essa equipe aqui que está fazendo esse trabalho todo para vocês, que nós estamos fazendo com muito carinho para ajudá-los, para que vocês possam realmente cumprir o objetivo que vocês estão dispostos a fazer. Alguns já estão mais avançados, porque nós somos diferentes mesmo, e outros estão caminhando a isso. Não importa, depois o que é importante é o resultado final. Todos vocês conseguirão, eu tenho certeza disso. Isso é o importante. Então, vamos aos principais sintomas da abstinência: inquietação, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, alteração no ciclo do sono, aumento do apetite, diminuição do desempenho cognitivo, gosto amargo na boca. São só esses? Não. E todo mundo sente todos eles? Também não. Como eu disse, nós somos diferentes. Aqui tem alguns exemplos, são os principais sintomas da abstinência. Se você está tendo, vamos trabalhar em cima de tudo isso, porque é comum, nesse período, sentir a abstinência. Então, temos que lidar com ela, perseverar. O perseverante vence, é campeão no final. Agora, não importa o motivo que te fez iniciar o vício. Importa? Não importa. O importante agora é descobrir as estratégias para sair dele. É isso que importa. Porque o que te fez um dia começar a fumar não é mais importante. O passado já não existe mais. Nós carregamos o passado? Sim, porque nós temos memória. Que bom que temos memória, né? Aí nós carregamos o passado. Ok. Nós lembramos, temos as lembranças, e aí sim, o passado está aqui conosco. Mas o que nós temos é o tempo presente, porque o passado não dá para voltar lá e corrigir, já foi. O que nós temos é o hoje. Então, o importante mesmo é agora descobrir as estratégias. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Para começar, precisamos pensar em nossos hábitos. Agora eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Para isso, pensem em sua vida, né? Quais hábitos vocês cultivam, né? O que você cultiva? Quais hábitos? Todos nós temos hábitos bons e hábitos que são negativos. Todos nós temos. Vamos lá. Todos temos, eu sei que sim, né? Que temos hábitos que nos elevam, né? Que nos fazem bem, como, por exemplo, eu tenho o hábito do exercício físico. Então, todos os dias eu faço uma caminhada. É um bom hábito. Ai, quer ver um hábito ruim? Eu tenho um hábito de... Não sou eu, não. É um exemplo, tá? Eu tenho um hábito de tomar um líquido com a refeição. Esse é um hábito ruim. Então, pensem um pouquinho na vida de vocês. Quais são os hábitos que vocês têm, porque todos temos, que são bons, e quais que são ruins? Pensem um pouquinho nisso. Agora é o momento de exercitar um pouquinho a memória. Vamos lá, pensem nisso, pensem um pouquinho nos hábitos, e aí eu vou conversar com vocês sobre eles. Vamos ao loop dos hábitos, do hábito. Vamos lá.
deixa, rotina e recompensa. Essa palavrinha rotina, vocês podem trocar por ação, só para entenderem melhor, porque não é a rotina do dia de vocês, só para não confundirem, tá bom? Aí, vocês podem trocar por ação. Então, uma deixa, uma ação e uma recompensa. O que é a deixa? Então, vamos lá ao caso do cigarro. Vamos lá, vamos ver como que é o loop do hábito de fumar. Olha lá, o cigarro pede, né, uma ação que vai te dar uma recompensa, vai te deixar feliz. Ai, que coisa! E aí, será que é isso mesmo? O cigarro em si, ele é a deixa? Em algumas situações, sim, porque a recompensa pode ser somente o ato, né? O desejo de sentir prazer, de sentir calma, de acalmar a ansiedade. Então, sim, aí sim, o cigarro entra como deixa. Mas não necessariamente, né? Vamos a uma outra situação. Então, olha aqui. Aqui tem uma outra deixa, outra rotina e uma recompensa. Então, a pessoa estava lá, de repente, no trabalho, cansada, esgotada, e ela ansiava por um repouso, uma alegria, né, um alívio, como diz ali. Então, ela foi procurar uma bebida, né, no primeiro exemplo. E aí depois relaxou, a recompensa. No segundo, olha só o que ela fez. A deixa era a mesma, ela queria o alívio, do mesmo jeito que no primeiro exemplo. E aí ela foi procurar conversar, bater papo com um amigo e conseguiu esse mesmo alívio. Então, olha que interessante. Aqui a deixa continua a mesma e a recompensa também. O que mudou foi só a ação, né? Só a rotina. Olha como é interessante isso. Então, às vezes, a gente não precisa mudar muita coisa. Agora, depende. Se a deixa for o cigarro, a gente precisa tirar o cigarro daí. Eu não quero que a deixa seja o cigarro. Tá? Então, a gente precisa mudar também essa deixa. Então, não necessariamente esse ciclo tem que se manter com a mesma deixa e a mesma recompensa. O importante é entender que existe um ciclo do hábito, né? Que existe uma deixa, uma ação e uma recompensa. Então, por exemplo, se eu vou, de repente, uma pessoa que está parando de fumar, vai passear no shopping e ela passa por uma cafeteria e sente através de um dos nossos sentidos, né? Sente o cheiro do café. Ai, aí veio a deixa, que vai remeter à ação de fumar para ter a recompensa. Ai, que delícia, ai, que gosto, né? Percebem? Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque um hábito, quando nós criamos um hábito, quando nós formamos um hábito, nós criamos no nosso cérebro um caminho neuronal. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor, que vai ficar legal. Quando nós aprendemos algo, nós gastamos energia. Todo aprendizado. Então, digamos que eu queira aprender a tocar piano. Para aprender a tocar piano, eu vou usar algumas habilidades, né? Então, habilidade motora, né? Porque eu vou precisar, né, das minhas mãos, do meu pé, porque o piano tem um pedal, né? Então, eu vou precisar da habilidade motora, eu vou precisar das minhas habilidades cognitivas, como a memória, a atenção, para poder aprender. Eu vou precisar usar a minha razão, a inteligência, para poder aprender as notas, eu vou gastar energia cerebral. Sim, eu vou precisar. E será que você aprende a tocar piano em 1 hora, da noite para o dia? Não. Aí temos que... Então, estudar piano requer um esforço, dedicação e muito treino. Então, você vai lá. E
Faz uma aula, e faz duas, e faz muitas aulas. E muitas aulas e muitas aulas. Bom, aí eu aprendi pelo menos umas 2 músicas, eu já estou bem craque. Nossa, que estou máximo. E aí, aquela música que eu já aprendi tão bem, eu já aprendi tão bem que eu já sei tocar de olho fechado. Aí eu repito. Vem cá, vem me assistir, eu chamo todo mundo, e eu já toco. E aí eu vou repetindo. Então, depois que eu aprendi, que eu parei de gastar a energia, porque já está, né, já foi aprendido, e eu continuo repetindo essa ação, no meu cérebro existe uma mudança, porque quando eu estou aprendendo, meus neurônios, eles vão se comunicando, vai fazendo as sinapses e vai formando um caminho. E aí, quando eu passo do aprendizado para o hábito, porque aí quando eu repito várias vezes a mesma coisa, ele vai para uma outra região do meu cérebro, sai da razão e vai para os gânglios basais. É uma outra região do cérebro que cuida do hábito, porque vai para o automático. Então, até de olho fechado eu toco esse piano. Olha que legal. Isso é interessante. E o que acontece nesse momento? Depois que vai para o hábito, esse caminho neuronal que foi formado, ele está formado e pronto. Não elimino mais. Nossa, mas como assim? O que isso quer dizer? Então, vou dar outro exemplo. Digamos que eu vou acampar com vocês, e aí tem uma mata. Tem uma mata linda ali, assim, vamos desbravar. E eu falo, vamos todos desbravar essa mata. Vamos entrar mata adentro. Vamos todos ouvir o barulho dos pássaros, vamos conhecer esse lugar, vamos tirar fotos. E aí nós encontramos uma trilha. Ai, uau, que bom! Vamos por ela, já está aqui. E aí nós vamos pela trilha e todo mundo aprecia e curte o passeio, tá ótimo. Muito bem. Doutora, só um momentinho. Mais 1 minuto, tá? Tá, 1 Pra minuto? encerrar. 1 Sério? minuto. Tá Sério. bom. Vou correr muito porque eu tinha mais coisa para falar, mas tá bom. Aí, então, vamos lá. Nós vamos desbravar essa mata e aí, num outro momento, vamos de novo lá. Aí a gente entra na mata e aquele caminho está lá. Mas aí eu falo, não, mas nós vamos para um outro caminho. Mas não tem. Cadê o caminho? Não tem. O caminho não existe. Ah, não existe? Não existe. Então, nós vamos abrir um outro caminho. Ai, nossa, mas vai dar trabalho, né? Vai dar, mas nós vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Aí todo mundo aceita e a gente, então, usa as ferramentas e tudo e abre uma outra trilha e segue por ela. Então, ficam 2 trilhas. São 2 caminhos. E aí, num terceiro dia, nós vamos novamente lá e aí nós encontramos os 2 caminhos. Ah, por qual nós vamos? Podemos escolher. Os 2 estão lá. É a mesma coisa, os caminhos neuronais, eles ficam lá. Prontinhos. Quando você quer eliminar um hábito, você pode escolher tirar esse hábito da sua vida, mas o caminho neuronal, ele fica registradinho no seu cérebro. E você tem que tomar cuidado com os gatilhos, as deixas. Por quê? Porque por isso que ele pode tomar força de novo. Por isso que, às vezes, acontece da pessoa ficar um tempo sem usar o cigarro ou uma bebida e depois ela tem uma recaída. Então, por isso nós temos que tomar cuidado com os gatilhos. É muito importante isso. Eu vou avançar, porque eu quero passar para vocês as dicas. Então, 7 maneiras de automotivar. Encontre um propósito. Livre-se da autossabotagem. Use a razão para sair do piloto automático. Nós precisamos, é interessante estar no piloto automático algumas vezes. O cérebro poupa energia quando nós estamos no piloto automático. Então, é legal quando você tem bons hábitos, mas nós precisamos pensar, precisamos usar a razão. Então, use a razão para fazer as suas escolhas assertivamente. Cuidado com os maus hábitos. Exercício do pare. Pronto, agora eu vou ensinar um exercício para vocês importante, depois vocês vão tê-lo por escrito. Vamos lá. Para trabalhar os pensamentos disfuncionais que eu falei tanto lá no começo.
Pensamentos insalubres disfuncionais. Quando ele acontece na nossa mente, são inúmeros e eles invadem a nossa mente repentinamente. Quando você percebe que ele aconteceu, você pode usar a palavra, você deve usar a palavra pare. Por que a palavra pare? Porque a palavra pare é um comando. Nós entendemos isso quando aprendemos a língua. Quando você lê no trânsito, por exemplo, numa placa de trânsito ou no asfalto, tem a palavra normalmente escrita, e aí você sabe o que você tem que fazer. Nem sempre você fica parado ali e não sai do lugar, mas você sabe o que você tem que fazer. Você entende o comando. Nós entendemos o significado da palavra. Então, quando você recebe, né, recebe o comando, você escolhe o que fazer com ele. Agora, quando você dá o comando para o seu cérebro, ele vai obedecer. E aí ele vai parar o que ele está fazendo naquele momento, pensando. Né? Então, o pensamento insalubre aconteceu, você identificou, pare, se possível, em voz alta. E aí, em seguida, você constrói um pensamento adequado, um pensamento dentro daquele tema, um pensamento adequado dentro do mesmo tema que você estava pensando. E depois, você vai procurar qualquer distrator, qualquer coisa para distrair a sua mente naquele momento. Acabou aí. Aí, nossa, só isso, que bom, nossa, que mágica. Não, não é uma mágica, porque o pensamento tende a voltar, e aí você tem que perseverar, porque é um exercício, o exercício serve para se exercitar, e aí você vai ter sucesso, porque se o pensamento voltar, você deve repetir o exercício novamente, da mesma forma, usar a palavra pare, construir um pensamento adequado para substituir o pensamento inadequado e depois procurar um distrator. Esse é um exercício eficaz. Podem fazer, vocês não precisam comprar na farmácia, não precisam comprar na padaria, está com vocês a todo momento, é só usar. Podem aproveitar, eu sei que funciona. Exercite também a meditação. Meditação faz bem. A gente às vezes assusta quando fala em meditação, mas existe uma que é mindfulness, que é atenção plena. Essa meditação você pode fazer em qualquer momento, em qualquer ocasião, até estudando a palavra de Deus. Então, vou dar um exemplo. Ao caminhar, você pode, nos 3 primeiros minutos da sua caminhada, escolher, focar a sua atenção no barulho dos pássaros. 3 minutinhos. Isso é mindfulness, atenção plena. Você está exercitando o foco, a atenção. Isso ajuda com a ansiedade, ajuda a trabalhar o foco e também o autocontrole. Domínio próprio é algo que Deus nos dá, é um fruto do Espírito e nos ajuda, né, a trabalhar o domínio próprio. Mantenha confiança em Deus. Pastor, eu prometo que eu estou acabando. Estudo científico afirma, né, que rituais religiosos, como a oração e a meditação, afetam partes cerebrais, e positivamente. Tá? Então, assim, existem artigos que comprovam o efeito da oração, o efeito da fé no nosso cérebro. Esse livro, Crer Faz Bem, eu recomendo a leitura, tem aí alguns artigos científicos que falam sobre isso. Esse livro é muito bom, se vocês quiserem, não é grosso, vocês podem ler, que fala muito bem dessa questão espiritual, do poder que tem a nossa fé, né, o poder de oração, para nos ajudar a manter autocontrole, a confiar e perseverar. A palavra de Deus fala do perseverante. Né? Então, para encerrar, pastor, porque eu não vou me alongar, né? O tabagismo acarreta perda de anos de vida e em qualquer idade é importante deixar o cigarro. E quanto mais cedo, melhor. Agora, um verso bíblico poderoso para que vocês possam até exercitar mindfulness com ele. Muito bem, olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Vocês podem usar esse verso para meditar sobre ele. Alguns momentos para decorar esse verso, inclusive, porque pode favorecer vocês na aflição, na fissura, no momento de aflição. A confiança em Deus é o melhor remédio, é o melhor caminho, a melhor estratégia que nos liberta de qualquer e todo o vício.
Que Deus os abençoe, que Deus abençoe vocês nesse propósito. Desculpa que eu corri. Essa dica que a doutora está dizendo, né, é exatamente o exercício do pare que eu falei tão rapidamente aquela hora, né? Que é um exercício que para ser praticado no dia a dia, e ele funciona para eliminar os pensamentos, para que a pessoa consiga conduzir, né, trabalhar na hora da fissura, na hora da vontade, porque a vontade nasce e surgem os pensamentos de usar o cigarro, né, de várias situações elas vão acontecendo e os pensamentos eles vão reverberando, a gente vai ruminando eles. Então, na verdade, a dica de hoje é para que vocês usem os pensamentos positivos, para que vocês usem o exercício do pare. Eu não sei quantos me entenderam, né? Quando eu expliquei, não é complicado, né? A palavra pare é um comando e é só você usar. Você pode usar em voz alta. Às vezes você está numa situação que não cabe, se você está num culto com outras pessoas, num ambiente que existem outras pessoas, você não consegue falar pare em voz alta, mas você pode falar só usar em pensamento, mas o ideal é usar a palavra em voz audível e aí, em seguida, construir um pensamento adequado dentro daquele tema. Né? Então, eu estava pensando, estou com muita vontade de fumar. Então, pare. Não, eu estou parando de usar o cigarro. Neste momento, eu não vou fumar, né? Porque o cigarro não faz parte mais da minha vida. Então, você desconstrói aquele pensamento e vai procurar qualquer coisa que distraia a sua mente. Aí você vai conversar com um amigo, você vai olhar suas mensagens no WhatsApp, você vai tomar uma água, qualquer coisa serve. Então, é simples, muito simples de fazer, né, o exercício. E ele funciona. Aí as pessoas às vezes falam, mas não funciona porque o pensamento volta. É verdade. A tendência do pensamento é voltar. Essa é a tendência natural. Mas aí nós podemos fazer novamente o exercício. Tudo de novo? Sim, tudo de novo. Fazer ele novamente completinho. Usar a palavra pare, reconstruir com um pensamento adequado e depois distrair a mente. Esse exercício, ele contribui para aquele verso que eu li no final de Tiago 4,7, que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse simples exercício do pare, ele contribui no nosso dia a dia para que nós possamos resistir ao mal. Né? Esse mal, ele aparece através de um pensamento que vai gerar um comportamento ruim. Então, nós podemos usar o exercício do pare para resistir esse mal. Então, é um simples exercício que nos ajuda muito, né? E nós podemos também usar a meditação. A meditação pode ser usada até mesmo para usar a meditação até mesmo na leitura da palavra de Deus. Você pode escolher qualquer versículo bíblico e se demorar algum tempo naquele mesmo verso, você está usando, né, a meditação. Essa mindfulness é um tipo de meditação que você aprende a focar, a manter a atenção em um determinado assunto, em uma determinada coisa, né? Até mesmo como eu citei, um barulho dos pássaros ao fazer uma caminhada, né? Então, você pode fazer mindfulness lendo a palavra de Deus. Então, esse tipo de meditação, ele é um tipo de meditação que agrada a Deus, porque você pode exercitar até mesmo, né, aprendendo mais sobre ele. Então, essas são as minhas dicas de hoje. E a mais especial é a confiança em Deus. E aí agora eu sei que o pastor vai falar um pouquinho sobre isso, porque todos os dias eu tenho assistido, eu tenho acompanhado, e eu sei que o pastor faz um fechamento, né, com uma mensagem especial, né, pastor? Então, que é o melhor que nós podemos fazer é confiar em Deus a nossa vontade,
porque lá em Filipenses 2:13, se não me engano, diz lá que Deus opera em nós, né, o querer e o efetuar. E aí, então, nós podemos entregar a nossa vontade para Deus, para Ele operar em nós o querer e o efetuar. Então, nesse momento, nós podemos refletir, meditar nessa palavra, que vai nos ajudar, com certeza, a combater o vício, a fissura, a vontade e os pensamentos insalubres de fumar. Muito bem. Dicas diárias para deixar de fumar. Pela manhã, ao acordar, diga: decidi deixar de fumar. E mantenha essa decisão durante todo o dia. Peça ajuda a Deus, que com certeza irá fazê-lo. Beba 2 copos de água em jejum. A água elimina as toxinas pelos rins, pulmões, intestinos e pele. Faça 15 minutos de exercícios, uma caminhada ou, para quem está acostumado, uma corrida de 1 quilômetro, pelo menos. Faça exercício de respiração. O oxigênio promove saúde para os nervos debilitados pela fumaça do cigarro. Em seguida, tome um banho morno reconfortante de 5 minutos no mínimo. Além de acalmar e dar disposição, vai limpar a pele da nicotina já eliminada pelo suor. Tome um bom de jejum à base de frutas, cereais integrais como pão e aveia e sementes oleaginosas como linhaça, nozes, amêndoa, etc. O dinheiro que gastaria no cigarro, use-o para comprar comidas naturais que possam trazer muita saúde. Evite o café, o chamate ou qualquer bebida com cafeína, pois esse tipo de bebida pode trazer-lhe o desejo de fumar. Substitua por infusões de ervas como camomila, capim-santo ou melissa, que lhe trarão também efeitos relaxantes. No trabalho, durante o expediente, evite o contato com alguém que esteja fumando, inclusive os da família. Peça para eles fumarem fora de casa, ou traga para participar aqui do curso e façam juntos. Provavelmente um colega irá oferecer-lhe um cigarro. Conte educadamente sobre sua decisão e peça colaboração. Permaneça longe do café. Em seu lugar, beba sucos de limão, laranja ou simplesmente a água. Bastante água, aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, 35 ml equivale a 2 litros, 450 ml de água durante o dia. Ao meio-dia, no almoço, consuma bastante verduras e legumes, cereais integrais como arroz, fubá, trigo integral, etc. E feijões. Estes alimentos ricos em fibras ajudarão a evacuação e a desintoxicação da nicotina mais rapidamente. Evite as carnes que não contêm fibras e têm um tempo de digestão por parte dos intestinos muito mais demorada. Evite as frituras que provocam o estado de inflamação no corpo. O cigarro não deve ser substituído pela comida, pois comer demais ou alimentos não saudáveis diminui o poder de decisão. Depois da refeição, faça uma caminhada leve ao ar livre e procure respirar profundamente. No período da tarde, repita os mesmos cuidados tomados até aqui. Fique longe de alguém que esteja fumando e do café. E encontre novos prazeres e beba a água à vontade. E não se esqueça dos exercícios de respiração. À noite, no jantar, tome uma refeição leve até às 7 horas da noite, podendo ser frutas, ou uma sopa, ou uma salada. Deite-se antes das 10 horas da noite e acorde às 6 da manhã. Faça uma pequena caminhada antes de ir dormir e repita sempre para si mesmo: decidi parar de fumar.